né, entre duas grandes pesquisadoras, duas grandes profissionais. Professora Márcia Valéria, da Unirio, né, e a professora Roseli Clapp, da RKS Restauração. Para iniciar, eu vou convidar a professora Márcia Valéria a iniciar a fala, né? E, de imediato, nós passamos a palavra à professora Roseli. Então, eu já vou fazer a leitura protocolar dos currículos de ambas, né? Para a gente conseguir ter essa velocidade na transição, certo? Então, a professora Márcia Valéria é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, IBICT, especialista em docência do ensino superior pela Unirio, documentação e informação também pelo IBICT, da UFRJ, atualmente diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, conselheira e representante da região Sudoeste na gestão 2018-2020 da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, CBBU, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências, da Unirio, vinculada ao grupo de pesquisa do Laboratório História do Cuidado e Imagem da Enfermagem, LACUIDEM. E é justamente sobre a pesquisa do seu doutorado que ela vai nos falar hoje. A professora Roseli Clapp Zimmermann é conservadora e restauradora de bens culturais em papel, artista plástica formada e licenciada pela Fundação Armando Alves Penteado, FAP. Iniciou e desenvolveu seu trabalho de restauração na Biblioteca Nacional de Jerusalém, no Laboratório de Conservação e Restauração de Obras Raras. É especialista em fabricação de papel industrial pelo Senai, especialista em restauração de livros, documentos, livros e obras de arte em papel desde 1800. Eu estou acostumada a trabalhar com documentos antigos, leio tudo com 1800, 1700, né? Desde 1988. É membro da equipe dos Amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi membro do Conselho Consultivo da ABER, realiza trabalhos voltados para acervos artísticos, documentais e bibliográficos, e atua como docente, palestrante e consultora em instituições públicas e privadas. Então, eu tenho a honra de chamar a professora Márcia Valéria para iniciar a apresentação. De modo especial, a professora, a pesquisa em andamento, apresentada de maneira brilhante pela professora Márcia Valéria Brito Costa. Eu estou falando o sobrenome todo porque nós temos na organização Márcia Valéria Rosa, né? Então, a professora Márcia Valéria apresentou de maneira muito clara e instigante, né, uma necessidade de investigar um acervo para que a gente consiga preservar as memórias das nossas instituições. Nós trabalhamos com formação de pessoal, estou dizendo universidades, né? Centros de formação de nível superior, trabalhamos com formação de pessoal, falamos em memória, falamos em patrimônio, né? Mas em muitos casos nós não temos ao nosso alcance o nosso próprio patrimônio, nossa própria memória institucional, né? Eu tenho acompanhado aqui de perto, na UFBA, na minha universidade, um trabalho muito necessário que a professora Risonete Batista, ex-diretora do Instituto de Letras, tem feito, de levantamento do arquivo do Instituto, né? Esse arquivo que não é só a biblioteca da instituição e não são as bibliotecas dos professores, né, que fazem muitas vezes doações, ou que as famílias fazem doações, né, para a Biblioteca Central da Universidade ou para outras unidades, mas os acervos burocráticos, administrativos da instituição, né? Então, assim, planos de curso antigos, projetos de pesquisa, né, desses professores, resultados de trabalho, né? Isso, muitas vezes, as apostilas desses professores
está sendo feito um resgate disso para se compreender e se manter, né, essa memória institucional para nós e para as próximas gerações conseguirmos compreender qual é o nosso papel, né, qual foi a trajetória da instituição. Então, pesquisas como essa da professora Márcia Valéria são absolutamente indispensáveis, né? E a fala da Roseli, em especial aquelas imagens iniciais muito contundentes que a Roseli nos apresentou, elas explicam muitas vezes a ausência quase absoluta, né, em alguns casos, de acervos inteiros, né? Porque ou eles se perdem por dispersão, ou eles se perdem por abandono, descaso, calamidades, né? No caso da pesquisa da professora Márcia, ela está conseguindo, acionando uma série de outros conhecimentos e de outras áreas, né? Conseguindo fazer esse rastreamento, mesmo que não se chegue ao acervo, mas pelo menos se chegue, né, a história dessa Constituição, né? E uma resposta de como, onde ele está, onde foi parar, né? Nós temos algumas perguntas, uma em especial para a professora Márcia Valéria, que foi feita, só um pouquinho, por Filomena Melo, pelo Facebook. Márcia, qual a dificuldade de rastrear os documentos em uma cultura que não privilegia, em alguns casos, a guarda da memória da nossa história? E eu já vou complementar com outro comentário, se tem alguma informação em relação, ou maiores informações, em relação ao carimbo seco da biblioteca, porque alguém comentou aqui no Facebook, eu acho, que é um carimbo parecido com um dos carimbos da ABN. Professora Márcia Valéria, está nos ouvindo? Sim, sim. Vou começar pela última, que é mais fácil. O carimbo seco do Hospital dos Alienados é de uma obra que está na biblioteca lá do Instituto Nísia. Tá? Quem me encaminhou a foto desse carimbo foi a bibliotecária do Centro de Estudos que existe lá. Eu não estive com a obra em mãos. Ela me mandou a foto, porque eu fiz uma série de pedidos, né? E o que ela tinha disponível no momento, ela foi me encaminhando. Então, uma das coisas que ela possuía era as fotos dos carimbos. Então, eu não sei te dizer nem exatamente de que período é o livro, mas provavelmente é do final do século XIX, porque se você olhar um pedacinho da página de rosto que dá para ver, é característico desse período, né? A questão que a Filomena levanta com relação à dificuldade de se rastrear, não é, esse material, primeiro é a questão da falta de documentação dos acervos, né? Poucos itens você consegue resgatar, porque nem todos, embora nós trabalhemos com a memória, nem toda biblioteca guarda a sua própria memória, né? Então, isso é um problema sério. Nós só temos acesso a essa documentação porque ela aparece no relatório de um ministério, né? Então, ali estão agrupados todas as instituições que estavam subordinadas a esse ministério e você consegue ler toda a parte administrativa desses órgãos, né? Mas eu vejo que o grande problema é que nós não guardamos a nossa memória. Nós, setor de memória, não damos ênfase a guardar esse material. Então, esse é um problema que gerações futuras vão encontrar na hora que forem pesquisar os nossos acervos. Respondi? Com certeza. Eu estou aqui
pegando os demais comentários e as demais perguntas, né? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite à equipe do Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, especificamente a professora Márcia Valéria Rosa, companheira de Unirio, que foi quem me fez o convite, parceira do grupo de pesquisa, e dizer para vocês que esse projeto que eu vou apresentar, essa pesquisa que eu vou apresentar, é uma parte da minha tese de doutorado do Programa de Biociências da Unirio. Então, eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Ok. E vou iniciar falando que é um projeto que tenta resgatar a história, né, de um acervo que deveria estar na biblioteca da Unirio, né? A Unirio é uma universidade que surge na década de 60, 70, unindo os cursos de nível superior que existiam na cidade do Rio de Janeiro, né, o Distrito Federal. São 8 cursos, né? E entre esses cursos nós temos o curso de enfermagem, né? Que também é o primeiro curso de enfermagem do Brasil. Então, o que eu vou mostrar é um pouco da história desse curso e de um acervo que deveria ser deste curso, né? A minha pesquisa é sobre essa temática que eu acabei de dizer e sob a orientação do professor Dr. Fernando Porto, que é o líder do nosso grupo, né? O grupo de pesquisa História do Cuidado. Eu trabalho também com uma bolsista, que é a Ana Paula Saraiva, que muito me ajuda, né? E com os demais membros do LaCuidem. Né? Então, a minha motivação para fazer essa pesquisa era identificar os acervos formadores das bibliotecas da Unirio, né? Como eles chegaram até nós, o que eles representam desses primeiros cursos e onde eles estão neste momento. Alguns vieram quando os cursos foram transferidos para a universidade, que é o caso do curso de biblioteconomia, que veio com um acervo da Biblioteca Nacional para a Unirio, e outros não vieram com o acervo bibliográfico como um todo, mas vieram algumas informações e alguns dados, ou então acervo arquivístico ou acervo museológico, mas sempre com uma ligação, né? E a biblioteca de enfermagem, né, ela tem hoje uma coleção chamada Coleção Memória da Enfermagem, na biblioteca setorial, contando com 203 itens, né? Só que esses itens eles foram selecionados a partir do momento em que a biblioteca passou a funcionar na universidade. Não significa que esses itens vieram com a escola, né? Então, são itens selecionados, né? A minha pesquisa é dizer que nesse grupo de acervo existente na biblioteca hoje, existem documentos bibliográficos que representam a história da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e o ensino da enfermagem no Brasil, né? Essa é a minha hipótese, né? E aí eu trabalho com o conceito de patrimônio, né, como a herança de um conjunto, né, de bens que nós tenhamos na nossa instituição, né, e como patrimônio documental, porque, segundo a Zamora, né, não tem relação com a idade e com o passar de uma geração para outra, mas também pode ter no sentido de preservar e criar uma relação do que você tem no seu patrimônio para gerações futuras. Então, uma intencionalidade em manter, né, esse patrimônio e essas informações para o futuro, né? Eu trabalho
em 3 etapas, né? Uma resgatando a história de criação da Escola de Enfermagem no Hospício Nacional de Alienados, no século XIX, no final do século XIX, quando é instaurada a República no Brasil, e é um momento de virada, né, na nossa sociedade, quando a parte da religião, da assistência, é deixada de lado e se busca um maior cientificismo, né, com a presença de profissionais formados com uma visão mais científica, né, para atuar nos hospitais. Então, é um momento em que a parte religiosa, as irmãs de caridade, se retiram dos hospitais e há a necessidade de se criar uma nova profissão, né? Um novo grupo de profissionais que venham atuar nesses hospitais, né? A história do hospício parte, né, desse momento, né? Vocês sabem que quando você muda toda uma parte administrativa, vários problemas surgem, isso não foi diferente com o Hospício Nacional, além de estarem mudando também a própria visão do alienado na sociedade, dos tratamentos que eram empregados e tal, existe toda uma alteração administrativa que sai da Santa Casa de Misericórdia e vai para o governo federal. Então, isso tem toda uma implicação, e é nessa situação, nesse momento político, em que se cria a escola de enfermagem, né, a escola profissionalizante de enfermagem do Distrito Federal. E depois, esse curso ele migra para uma das colônias, que é quando realmente ele toma um impulso, e aí eu pego e tento fazer um cotejamento entre o acervo existente hoje na biblioteca da Unirio e esse momento do curso, né? Então, minhas questões iniciais, né, é entender, né, que instituição foi essa que abrigou a primeira escola, né? Qual o histórico dessa biblioteca, qual o histórico do acervo e quais foram os primeiros títulos que estavam disponíveis para essa formação. Aí, como uma biblioteca é uma instituição de uma sociedade, ela tem marcos de criação, e eu fui atrás dos marcos de criação dessa biblioteca. Então, o primeiro marco que eu busco é o decreto que criou a escola, né? É um decreto de 1890, né? E que não fala em biblioteca. Ele cria a escola, mas não diz que teríamos que ter uma biblioteca nessa escola. E, coincidentemente, existia um decreto, né, que todas as escolas de nível superior ou as escolas profissionalizantes deveriam ter uma biblioteca no Distrito Federal. E nesse primeiro momento, não há a menção a essa biblioteca, né? O Hospício Nacional ele é bem anterior, né? Ele nasce ainda no período do Império, mas não tem uma modificação muito grande. Como não é objeto do meu estudo, eu não fui atrás de informações que dissessem que teria uma biblioteca nesse hospício, né? Embora o terreno da Praia da Saudade tenha abrigado esse hospício no início, ele levou muito tempo para ser construído. Então, tem aí um período grande em que eu não consegui identificar ainda onde se encontra essa documentação. O que eu vi é que ainda existe material da Santa Casa de Misericórdia que não foi tratado ainda, e provavelmente esse material é que deve falar desse início da biblioteca do hospício, né? Então, aqui eu tenho uma imagem que eu acho belíssima, que é
o Hospital dos Alienados na época em que a escola de enfermagem surgiu, em 1890. É uma foto do Marc Ferrez, né, que é do acervo do Instituto Moreira Salles, e eu considero uma das fotos mais bonitas, né, que existe, pela luminosidade e tal. E ele fez uma coisa muito interessante, que ele bateu a foto das duas, das duas esquinas, né? Embora não tivesse ainda uma esquina ali, mas ele pega do lado direito e do lado esquerdo. Eu estou mostrando aqui para vocês do lado direito de quem está à frente do hospício, porque essa ala aqui da esquerda vai ser uma ala interessante para nós acompanharmos, né? Para quem não ligou ainda o prédio ao que hoje funciona lá, hoje funciona a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e esse aí é o Palácio de Cultura deles, né? Então, nós temos aqui uma planta do complexo hospitalar do Hospital dos Alienados, né? Essa é uma planta com base num hospício francês, que é o grande modelo do cuidado com os alienados nesse período aqui no Brasil, é o modelo francês, e aqui vocês conseguem ver que nós temos aqui do lado esquerdo, à frente do palácio, que dava para a Praia da Saudade, que hoje é a Avenida Pasteur, né? E temos aqui, eu vou tirar vocês aqui para eu poder ver, nós temos nessa área aqui o pavilhão de observação dos alienados, né? Temos os pavilhões, a sala de ginástica do pavilhão Bourdeville, que é nesse 2 aqui, que é a área onde ficava concentrado o cuidado das mulheres, né? O ateliê de costura, né? O pátio feminino externo, e você passa aqui para frente a fachada principal, que você subindo as escadas vai dar na capela, e também onde ficava a farmácia, né? E do lado direito, aquela parte que eu falei para vocês, nós temos a parte masculina, né? Então, aqui tem um pouco mais definido, né, o que você encontra em cada andar, são 2 pavimentos, né? Sala de cirurgia, laboratório de farmácia, a parte científica no primeiro andar e a parte religiosa no segundo, com a capela. Tá? E temos o pátio masculino aqui, né? E o outro pátio masculino interno. Tem um externo e um interno, né? Aí aqui é a parte do segundo andar, falando que é a parte da administração e a capela. O modelo do hospício era o modelo francês, né? Que tem a planta básica do Domingos Monteiro, que trabalha com os pátios internos e externos e a separação de homens e mulheres, né, um para cada lado, e mais tarde eles também agregam a questão das crianças, né? Então, no bloco central estava a entrada única, com 3 grandes portas, que ainda hoje, você indo lá, você consegue identificar claramente o espaço em que você se encontra. Na primeira menção que aparece sobre a existência de uma biblioteca, né, ela aparece em 1893, com a reorganização do Serviço de Assistência Médica Legal dos Alienados, né? Então, quando eles reformulam o tratamento dos alienados, eles falam na necessidade de ter um local de lazer para esses alienados, em que tivesse aparelho de ginástica, biblioteca, jogos, né, instrumentos musicais, para
tratamento dos enfermos. Eles não falam numa biblioteca do ponto de vista de apoio a uma escola ou a um serviço de pesquisa que também existia no hospício, né? Então, mais adiante, você tem, no final do século XIX, outra reorganização, né, que fala da necessidade de se ter a escola funcionando, porque desde que tinha sido criada a escola, ela ainda não havia funcionado, né? Então, em 1899, ela não havia funcionado. E o que antes fazia menção a uma biblioteca, nessa parte da documentação não fala na biblioteca novamente. Então, se ela era uma unidade de recreação, ela não aparece mais. Se era uma questão de apoio à formação, também não aparece, né? E vocês podem notar que existiam várias reorganizações, né, da questão do tratamento dos alienados, porque era uma área que estava em desenvolvimento e os médicos do hospital, junto com a Universidade de Medicina aqui do Rio de Janeiro, tinham uma grande interação com a parte estrangeira e eles estavam sempre acompanhando a evolução do tratamento dos alienados. Ele, com a mudança na reorganização da administração do hospício, eles criam um regulamento para fazer a assistência. E aí, nesse regulamento, eles falam da questão da escola profissional de enfermeiros, isso em 1904, porque, né, em 1902 aconteceram alguns problemas de denúncias e tal, e houve uma comissão de inquérito, e como resultado dessa comissão de inquérito, houve a necessidade de criar esse regulamento. Então, aí você diz exatamente como o curso vai atuar, quais são as disciplinas que terão, e como são 3 períodos o curso, e como é que eles devem estar organizados. Né? E também diz quais seriam as habilidades, né, que esses alunos deveriam ter ao ingressar no curso. Da mesma forma que em 93, eles mantêm a idade de 14 anos, né, a necessidade de saber ler e escrever corretamente e conhecer matemática elementar, né? Então, eles eles seguem nessa linha de que esse é o público que eles vão receber para serem formados como enfermeiros. O mais interessante é que, como o hospital passa a ser uma unidade federal, ele fica subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios do Interior. E, por estar subordinado ao Ministério, existia uma legislação dizendo que tinha que haver relatórios, né, anuais sobre o funcionamento das unidades subordinadas ao Ministério. E, de 1894 a 1927, esses relatórios são publicados, eles se encontram disponíveis na hemeroteca da Biblioteca Nacional, e você pode ir ali verificar tudo que aconteceu de administrativos, né, no hospício. E o mais interessante é que logo no início, né, em 1894, eles falam lá da contratação de mais 20 enfermeiras francesas, ou seja, como eles estabeleceram, né, a criação da escola, mas a escola não funcionou, ela não conseguiu formar um enfermeiro, houve a necessidade de se contratar profissionais externos, então vieram enfermeiras, né? Não cheguei a encontrar o quantitativo anterior, mas se vieram mais 20, significa que aconteceu uma contratação inicial, né?
Em 1898, eles inauguram a escola, isso está relatado nos relatórios, né? E o que acontece é que não há uma procura de interessados em fazer o curso, né? Os poucos que aparecem são funcionários do hospício e nem todos conseguem preencher todas as necessidades estabelecidas e não conseguem levar também o curso porque não havia também tempo para que eles estudassem, né? Então, em 1901, você não tem alunos ainda na escola. Mas aparecem as denúncias nos jornais que acaba criando essa comissão de inquérito, e que esse inquérito é onde aparece a primeira menção da biblioteca, né? E fala justamente no desaparecimento da biblioteca, né? Fala da ausência de condições para funcionar a escola de enfermeiros e fala de uma biblioteca que desapareceu, que existia e que desapareceu. Então, aqui está um trecho, né, desse relatório do Ministério da Justiça, em que diz: a biblioteca que existiu em outras eras e podia proporcionar aos alienados horas de proveitosa distração, não se sabe como, desapareceu completamente. Apenas restam alguns alfarrábios e em uma grande estante vidraçada, atirada ao canto de uma sala. E este caso não se pode aplicar à suprema razão do desmoronamento de tudo no hospício, a falta de verba, porque eles lutavam muito com essa questão da verba, né? O plano jaz na lavanderia, completamente engasgalhado, e o brilhar e desconjuntado da antiga sacristia. Ou seja, sumiu a biblioteca, não existe mais, né? E ela antes existia para os alienados, né? Porque ele diz que proporcionava aos alienados horas de proveitosa distração. Então, fala também que a escola de enfermeiros não há nem vestígio dela, né? Nesse depoimento desse doutor Márcio Neri aqui, falando da situação da biblioteca. Então, na conclusão desse relatório de inquérito, diz que tem que levar adiante a criação da escola de enfermeiros e criar ocupações e diversões cuja importância como fator de cura não se discute. É também um inconveniente para qual reclamo a mais cuidada atenção. Não se pode adiar a criação de salas de diversões, biblioteca e de jardins e hortas cuidados pelos enfermos, né? Então, eles atrelam a existência da biblioteca como uma terapia para os doentes. Então, é uma biblioteca que existe de apoio ao doente, né? Então, em 1903, já como um desdobramento dessa comissão de inquérito, eles começam a adquirir material para recriar essa biblioteca, né? E em 1904 aparece na parte de planejamento, né, na prestação de contas, que eles compraram livros, almanaque, jornais e realizaram encadernações. As encadernações eram feitas numa oficina que empregava doentes, pacientes do hospício, que tinham como profissão encadernadores, e eles trabalhavam lá fazendo as encadernações. Essa oficina é importante depois, quando se cria a revista do hospício, né, a primeira revista brasileira sobre psiquiatria, que ela é produzida nesta oficina do hospício. Então, existia uma biblioteca, né, que começou a ser criada, e aí eu pergunto, quais as obras que circulavam, né, no Distrito Federal que pudessem ser utilizadas numa biblioteca de apoio à
formação de profissionais, né? Não só da enfermagem, porque a enfermagem, como uma profissão nova, ela não deveria ter grande produção nacional, mas como da área médica que pudesse atender aquele programa estabelecido, né, como necessário na formação dos enfermeiros. E aí nós vamos olhar o catálogo de obras raras da Academia Nacional de Medicina, porque ali nós teríamos condições de verificar, né, o que circulava no Rio de Janeiro naquela época. E o mais interessante também é que daria para ver o que a ciência da época produzia com relação à formação desses profissionais, né? Então, que tipo de obra nós iríamos encontrar, quais eram os idiomas, né? E qual a dificuldade no acesso e comercialização desse material. Então, quando você vai estudar a formação de uma ciência, né, olhando a literatura sobre a evolução da história das bibliotecas, a história da leitura, você vê que as fontes de informação de determinadas áreas de conhecimento, né, elas têm uma linha comum, né? Você trabalha com os tratados, né, e depois você, à medida que aquela ciência vai se desenvolvendo, tratados que antes serviam para dar uma divulgação naquela ciência, eles vão ficando cada vez mais especializados, então você precisa de uma outra obra que possa traduzir esse conhecimento para as pessoas que estão iniciando. Então, você tem os tratados e os manuais. Tá, analisando esse catálogo da Academia Nacional de Medicina, nós olhamos todo o século XIX, né? O que circulava aqui no Rio de Janeiro, o que estava disponível para a comunidade da área da saúde. Então, você vê aqui que, em 1890, quando a escola surge, você tem uma quantidade enorme de tratados e um crescimento aqui com relação aos manuais. Tá? Então, esse é um dado interessante, porque os manuais seriam obras que poderiam atender perfeitamente à formação inicial. Então, aqui a gente encontra os idiomas que estavam disponíveis também naquela época. Então, você vê que a maior parte era em francês, em língua francesa, né? Português um pouco e italiano. Então, isso faz com que a gente tenha reforçado a questão do modelo francês na questão do tratamento aqui no Brasil. Em 1905, o primeiro relatório, que é explicativo com relação à biblioteca, ele traz essa imagem, tá, da sala da biblioteca que ficava dentro do hospício. E aí vem a grande informação relacionada à biblioteca, porque ele fala que existia, na realidade, não uma biblioteca só para os alienados, mas existia uma biblioteca médica e outra para os alienados. Né? E essa daí é uma das bibliotecas. Né? Então, ele diz que a biblioteca médica, que está sendo formada, né, ela tem mais de 400 volumes e começa aí falando dos periódicos que ela continha. Então, traz uma relação, dizendo que tem as obras completas, né? Obras francesas, obras italianas, uma quantidade de francesas, belgas, italianas, alemãs, inglesas, americanas, espanholas e argentinas. Né? Então, esse núcleo inicial aí das revistas e dos livros sobre psiquiatria era destinado aos médicos e estava numa biblioteca médica, assim eles informam. Né?
e eles falam da dificuldade das coleções italianas, que tem quase todas, mas que eles iriam providenciar os números que estavam faltando. Então, fala aqui das questões relacionadas à biblioteca, né? Quem é que estava ajudando, né? Que fala, inclusive, que o sistema adotado era a CDU, e que eles estavam com a biblioteca indo muito bem, obrigada, né? E aí vem a questão da biblioteca de distração, a biblioteca para os alienados, que eles criam, mas não criam a biblioteca para todos os alienados, né? Eles criam a biblioteca dentro dessa seção, que se chamava Calmei, né? Que é masculina, porém, ela é uma ala para os alienados que pagam, né, o tratamento. Então, era uma diferença, né, que existia entre os alienados. Existiam aqueles alienados indigentes, que eram retirados da cidade pela polícia, e existiam outros doentes que chegavam ali por vários motivos, às vezes até mesmo pela família que levava, e que pagavam o tratamento. Só que, em função das dificuldades financeiras que o hospício passava, nem todos tinham um tratamento tão diferenciado assim. Mas a biblioteca, assim como a sala de jogos e tudo mais, ficava situada ao lado esquerdo da construção, como eu mostrei lá no início, eu chamei a atenção, que era a parte dos mais abastados da época, né? Então, aqui ele fala da biblioteca dos enfermos, né? E o que eles continham? Continha muitos romances, né? Ali os principais autores, né? José de Alencar, Castro Alves, Martins Pena, Machado de Assis, e revistas, periódicos de novidades, coisas para distrair o alienado. O que a gente verifica, né? Existia essa biblioteca, que é uma biblioteca que não tem uma ligação com a formação dos enfermeiros, mas ela estava presente ali. E essa questão da literatura, da parte de distração, é uma situação que você vai verificar mais tarde como um item das bibliotecas de enfermagem, né? Utilizando o que o Chartier diz, né, que a gente pode reconstituir uma coleção segundo essa lista de títulos, eu me baseando nessa lista, fui procurar onde é que existem esses livros. Hoje existe uma biblioteca do Instituto Tunísia, que é de uma das colônias, a colônia feminina, que era também do hospício, e nessa colônia feminina foi onde criaram uma seção da escola de enfermagem para formar enfermeiras, mulheres, nesse período. Então, analisando a lista de doações e mais tarde que a gente recebeu na Unirio, eu estranhei muito a questão dos romances, né, e da parte administrativa, mas era uma coisa que vinha já na história da biblioteca, né? E o mais interessante nisso tudo é que eu precisava ter a materialidade desses livros, né? Onde é que eu poderia ver a existência desses livros e rastreá-los, né? Porque você não tem mais, depois dessa parte que fala da biblioteca, você não tem mais nenhuma informação nos relatórios, e eu li todos eles com relação ao Hospital dos Alienados, fala-se na necessidade de reorganizar a biblioteca, de comprar material que atendesse às necessidades das alunas, porque elas não liam em língua estrangeira, e a parte profissionalizante, você pode notar que era toda em língua estrangeira,
mas não fala mais nada, né? E aí a gente precisa identificar essas obras. E na biblioteca, que hoje funciona no Instituto Nízia da Silveira, no Engenho de Dentro, que é onde funcionou essa colônia e ainda funciona um instituto de pesquisa, lá existem muitas obras. Não são exclusivas, existem outras bibliotecas no Rio de Janeiro que apresentam as obras dessas duas bibliotecas iniciais, tá? Mas, utilizando as marcas de proveniência, né, para localizar, eu encontrei essa marca, que é um carimbo seco, que fala no Hospício Nacional, né? Então, ele é anterior a 1890, a criação da Escola de Enfermeiros. Tá? Eu tenho um outro carimbo que fala do Centro Psiquiátrico Pedro II, da biblioteca. Tá? Eu tenho um terceiro carimbo que fala da Biblioteca do Hospício Nacional de Alienados. Tá? E eu tenho uma marca de proveniência de um dos médicos, aqui marcando que esse livro era deste médico, Dr. Chardinal. Consultando o Guia de Fontes da Fiocruz, um catálogo de acervos e instituições para pesquisa em saúde mental, eu localizei aquela lista de livros que constituíam a biblioteca e de periódicos, eu localizei em algumas instituições aqui do Rio de Janeiro. Instituições ligadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que abrigou a universidade, o curso de medicina do século XIX, e eram esses médicos que atuavam no Hospital dos Alienados, né, no hospício, que depois veio mudar de nome para hospital, à medida em que há essas transformações. E esses livros e esses periódicos, eles se encontram dispersos em algumas instituições, tá? Principalmente da UFRJ e muitos lá no Nízia da Silveira. Né? Então, diante disso, os livros que não foram para a Unirio, como a gente imaginou que seria o natural, eles estão dispersos na cidade e a gente precisa localizar. Como todas as bibliotecas estão fechadas, isso é uma parte da minha pesquisa que está meio parada. Eu não posso avançar muito com relação a esses livros. Embora eu tenha recebido bastante informação da própria biblioteca do Nízia da Silveira, ela não a biblioteca, mas eles têm um núcleo de memória, e foi ela que me mandou, inclusive, as fotos. Antes da pandemia, eu estive lá e pedi para olhar o livro de tombo deles para ver quando foi a formação da biblioteca, né, oficialmente, e qual foi o primeiro livro que entrou. O mais curioso é que o primeiro livro da biblioteca, já na década de 20, ele não é um livro de origem francesa, ele é um livro de origem alemã. E corresponde ao período em que o diretor do hospital, que era o Juliano Moreira, Dr. Juliano Moreira, passa a adotar critérios de tratamento, né, mais voltados para o tratamento alemão, deixando de lado os grandes mestres franceses. Né? E aí, eu tenho que dizer que esse autor, Barbieri, aqui, que me foi apresentado pelo professor Fabiano Cataldo, ele me clareou bastante as ideias com relação ao uso, né, da escrita dos profissionais. E me deu a certificação de que os manuais eram extremamente importantes para o ensino profissionalizante. Né? Os manuais práticos, eles
podem ser considerados os primeiros livros de uma área, né? Então, isso vai ao encontro do que eu já havia percebido com relação à área da enfermagem, porque é uma área extremamente voltada para a imagem, né? Existem muitas aulas, muitos desenhos na área, porque eles tinham que informar de maneira que não deixassem dúvidas com relação ao que eles queriam. E tinha muito preconceito, né? Por exemplo, conversando ontem com o grupo aqui, a Alice estava me explicando de um livro sobre as parteiras, né? Onde há todo um desenho de um parto normal e que aparece a mão, né, do médico para não mostrar as partes íntimas femininas. Então, você encontra muitos livros, muitos manuais da área de enfermagem, onde a parte da imagem é extremamente importante, né? E eu fui a alguns museus e pude observar que é uma área que depende muito do visual, né? Então, nada mais justo, né, de dizer que os primeiros livros voltados realmente para a área de enfermagem, para o ensino da enfermagem, possa ser os manuais, né? E esses manuais estão presentes em várias línguas, né? E nós, na Unirio, temos alguns desses manuais, entre eles as lições do curso prático para damas e enfermeiras voluntárias, que é um manual aprovado pela Cruz Vermelha, né? Cruz Vermelha Brasileira, e é de 1915. Né? Então, esse livro que aparece aqui disponível na biblioteca da Escola de Enfermagem, ele é um item que pode ser considerado realmente um livro que faz parte da memória da enfermagem, porque ele é uma memória escolhida, é uma memória que eles selecionaram para fazer parte deste início de profissão, que ainda não pude reconstituir totalmente, mas que está disponível nessas unidades. É basicamente até aqui que eu caminhei até agora. Então, agradeço aí a participação e a paciência de vocês em ouvir as minhas questões. Obrigada. Professora Márcia Valéria Brito Costa, uma brilhante explanação, uma investigação absolutamente necessária em busca do acervo perdido, né? Em busca do elo perdido, em que várias frentes são acionadas, várias áreas são acionadas para conseguir achar o fio de Ariadne, né? Para ir atrás, uma pesquisa brilhante, completa, que certamente seguirá e trará excelentes frutos. Gostaria de, antes de começar o debate propriamente dito, eu gostaria de registrar a presença do professor Fernando Porto, coordenador de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e coordenador do grupo Lá Cuidem, do qual a professora Márcia Valéria Brito Costa também faz parte, né? E que ela citou no início da sua fala. Também da bibliotecária da UERJ, Eliana Prata, e da bibliotecária do Museu Nacional de Belas Artes, Mari Komatsu. E digo que os projetos, né, os grupos de pesquisa dentro da universidade, eles contribuem bastante com esse trabalho. Agora, é uma tarefa difícil, porque você trabalhar em grupos extremamente assimétricos em termos de conhecimento e visões sobre determinados fatos, né, faz com que você tenha que exercitar uma paciência, uma tolerância, um ir e vir no seu conhecimento, né, muito grande. E eu confesso que não é qualquer um que consegue atravessar esse trabalho simplesmente
trabalhando sem alterar a sua personalidade e a sua conduta profissional, entendeu? Sim. Mas sem dúvida é um crescimento enorme que se tem ao trabalhar com grupos tão heterogêneos. Uhum, uhum. E eu tenho visto, ao longo dessa pandemia, o que a gente mais nós temos passado mais tempo na frente do computador, ou dizendo ou ouvindo coisas, né? E eu tenho visto um movimento muito grande de grupos interdisciplinares, de eventos interdisciplinares. Bom, eu sou uma pessoa que trabalho muito de forma interdisciplinar, pelas necessidades do meu próprio trabalho, né? A vida conduz a gente para isso, mas eu tenho percebido que um tema referência tem mobilizado pesquisadores de muitas áreas, ou profissionais, não necessariamente pesquisadores, de muitas áreas, para cada um apresentar o seu olhar, né? E isso eu acho que tem enriquecido muito, inclusive, essa consciência da interdisciplinaridade, que é necessária, que é bastante evidente, né? Mas que ainda tem que ser, acho que aprendida, né? Por cada um de nós, porque, como disse a professora Márcia Valéria, é sair um pouco da sua zona de conforto, né? Para dialogar e conseguir enxergar na perspectiva do outro, né? Na ciência do outro, na área do outro, né? O seu objeto de estudo. E outra coisa que é um aprendizado, que é falar para não pares, né? Falar para não pares é uma dificuldade que nós temos, né? Na academia, em especial. Nós somos formados e acostumados a falar para colegas em eventos científicos, em atividades científicas. Então, atividades como essa aqui, que está acontecendo agora, né? Organizada pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, são atividades que são de popularização do conhecimento, de popularização da ciência, né? Não só porque aqui na sala, tanto no Zoom quanto no Facebook, e depois a partir do YouTube, certamente, vão ter pessoas de formações muito variadas, fazendo comentários, apreendendo de cada uma dessas palestras, dessas falas, para a sua perspectiva, né? Isso é interessantíssimo. Com certeza, eventos como esse estão de parabéns, espero que tenham vida longa, né? A última pergunta, e aí é uma curiosidade minha, quando finaliza o seu trabalho, qual é a perspectiva em relação à divulgação dele e a partir de que meio ele vai ser divulgado? Bom, vou começar de trás para frente. Ele vai ser divulgado no repositório institucional da Unirio. Vai ficar disponível lá. Essa pergunta, quando eu defendo, o meu orientador está ali rindo. Eu tenho que defender. Acredito que até o iniciozinho do ano que vem, no máximo até o meio do ano. Então, eu tenho que qualificar, eu vou me qualificar agora, né? ainda este ano, para defender no início do ano que vem. Pelo menos esses são os planos. Pelo que nós vimos aqui, já está mais do que qualificada. Senhor orientador, há de concordar comigo, né? Minha pergunta é porque, como eu disse, há professores, há um grupo, na verdade, é um grupo interdisciplinar também, né? Que vem se preocupando e estudando a história da saúde de modo geral, enfermagem, medicina, etc., né? E com certeza o teu trabalho vai ser uma referência para eles, e eu já estou querendo fazer a indicação, né? Em relação ao repositório, tem sido uma ferramenta importantíssima também de popularização do conhecimento, de popularização da ciência, né? Porque, de modo geral, nós dependíamos do fato de termos ou não verba, disponibilidade, etc., para publicar em forma de livro, né? Hoje, muito mais do que em forma de livro, a gente tem
as dissertações e as teses produzidas e disponibilizadas de maneira livre, gratuita, né, e acessível de qualquer parte do mundo. Isso é fantástico. Viva os repositórios, né? Eu acho que nós vamos nos encaminhando para a finalização. De minha parte, eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com essas duas profissionais, pesquisadoras, né? Cada uma na sua área, com uma pesquisa interessantíssima e um trabalho interessantíssimo, né?